Existem algumas explicações para você ter clicado neste vídeo, e a que eu acredito é que Deus trouxe você aqui para poder ser tratado do pecado. De repente você já tentou várias coisas para poder se livrar do pecado. Seguiu as regras, mas essa falta de paz interna não passa. Eu sei o que você está sentindo, já senti isso durante muitos anos. E depois que eu coloquei em prática as coisas que eu vou compartilhar com você neste vídeo, eu vivi em paz e vivo até hoje. Se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida e neste canal eu falo sobre as coisas simples do Evangelho. E hoje eu vou compartilhar coisas simples, mas que muitas vezes a gente não se atenta e essas coisas elas podem nos deixar em paz com Deus, principalmente saber o que fazendo depois de pecar. Vamos começar por um texto muito utilizado nas Santas Ceias nas igrejas, que por muitas vezes esse texto se torna uma barreira para aquele que está em pecado e quer se aproximar da comunhão da igreja. O texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, e diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Nesse trecho da carta, Paulo dá algumas orientações acerca da prática da ceia do Senhor para os irmãos da igreja de Corinto. Havia uma desorganização em todas as vezes que eles se reuniam para celebrar a ceia. Não esperavam pelos outros, pobres e ricos. E nesse versículo especificamente, Paulo ele fala sobre o autoexame. A palavra que ele utiliza no original grego, é a palavra dokimazo, que tem o seu significado principal, provar para provar. Ou seja, é como se recebesse uma prova, uma avaliação de qualquer matéria. Aí você pensa na matéria que você achar melhor, matemática, português, que pode ser o seu grande temor. E essa prova, ela era dada para um aluno que o professor sabia que ia passar. Então, quando Paulo fala examine-se o homem a si mesmo, significa que esse homem ele vai fazer uma autoanálise e vai ver a sua situação e vai se consertar. Ou seja, ele sabe o que fazer. Se ele pecou, ele tem que pedir perdão, tem que reconhecer seu pecado e seguir em frente. E o texto ainda diz que, após o autoexame, ele deve comer do pão e beber do cálice. Ou seja, uma prova que quem faz o autoexame sabe como passar. E aí vem aquela pergunta: se quando nós pecamos, nós sabemos o que fazer, então por que nós não fazemos? Eu digo para você que muitas vezes até fazemos. Só que confessamos por confessar. Sabemos os caminhos: arrependimento, confissão e pedido de perdão. É o básico, que todo mundo fala. Mas muitas vezes nós fazemos isso da boca para fora, porque nós não sabemos lidar realmente com a graça, com aquilo que Deus nos permite todo dia viver com Ele. Entre tantas explicações, eu costumo dizer que o principal problema de lidar com a graça é o nosso relacionamento com o nosso Pai. Aí você vai perguntar: pastor, mas relacionamento com o Pai, o que isso tem a ver? Bom, Jesus, ao nos ensinar a orar, em Mateus capítulo 6, especificamente no versículo 9, quando ele inicia a oração, ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. E nós batizamos essa oração como a oração do Pai Nosso. E por que Jesus falou a Deus, nos ensinando que deveríamos chamá-lo de Pai? Porque o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de filho para com o Pai, ou seja, de intimidade. E a psicologia pastoral nos ensina, que é uma matéria que é dada nos seminários teológicos, que conforme é o nosso relacionamento com o nosso pai, assim será o relacionamando com Deus. Dando exemplo, se um pai é ausente, provavelmente esse filho vai ter uma ideia de um Deus ausente, que não se preocupa com ele, que não age em favor dele, que não perdoa ele. Da mesma forma, se um pai é severo, cobrador demais e pune muito fortemente, esse filho vai achar que Deus é um Deus mau, severo, que todas as vezes que ele pecar, Deus vai castigar, e durante muitos anos. E isso nós transferimos, sim, para Deus. Isso atrapalha nosso relacionamento com a graça de Deus, sim, e automaticamente a gente não coloca em prática aquilo que nós aprendemos, ou seja, não fazemos o doquimazo. E aí automaticamente se torna algo raso, quando deveríamos ser autênticos e simples com Deus. E aí, no que eu já te falei, já te dei algumas coisas que vão te ajudar no teu relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que isso já vale um like. Sabe por quê? O like neste vídeo vai ajudar outras pessoas que estão com problema com o pecado, não sabem como lidar, pecaram
estão perdidos, sem saber o que fazer. E com esse like, o YouTube vai oferecer mais pessoas que, como você, precisa ouvir isso daqui. Agora, tem mais uma coisa que você precisa ouvir para praticar, fazendo a conexão dessa figura do filho com o pai. Esse relacionamento do filho com o pai nos ajuda muito. Durante muitos anos eu tinha ódio do meu pai porque ele abandonou a minha mãe e ela teve que criar a mim e minhas irmãs. E isso gerou dentro de mim um ódio pelo abandono. Quando eu aprendi isso no seminário, Deus começou a trabalhar no meu coração de tal forma que eu liberei perdão ao meu pai e, sem o conhecê-lo até hoje, eu o amo. E isso me trouxe uma paz e automaticamente o meu relacionamento com Deus, principalmente quando eu peco, e eu reconheço e sei o que fazer, ou seja, eu doquimazo e coloco em prática, hoje eu sinto paz, porque eu sei que o meu relacionamento não é com um Deus ausente, um Deus severo, é um Deus que é um pai que me entende e que me faz viver longe do pecado. Dessa forma, nós podemos usar um outro exemplo bíblico, que esse é poderoso, que está em Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. A parábola onde o filho, chegando a uma idade, ele pede ao pai a sua herdade, ele pede a sua parte da herança. E no original está lá uma palavra ligada à vida, ou seja, bio. E aí ele pega esse dinheiro e vai para o mundo e gasta tudo vivendo absolutamente. Depois de gastar tudo, ele vai parar num lugar cuidando de porcos, um famoso chiqueiro. E ali, vendo aquela lama no meio do lamaçal do pecado, ele deseja comer a comida dos porcos. Tal era a fome. Para um judeu, um homem parar cuidando de porco e ainda desejar comer a comida de porco, aquele jovem chegou ao fundo do poço. Só que tem um detalhe: aquele jovem sabia que ele era filho. Ele sabia que existia um pai. E aí o texto diz, em Lucas capítulo 15, no versículo 17, no início diz assim: então caindo em si, ou seja, reconhecendo a sua situação deplorável, olhando para si, aquele jovem percebeu: rapaz, os trabalhadores do meu pai têm o que comer e eu estou aqui passando fome nesse lugar ruim. Vou me levantar e vou até meu pai. Aquele jovem entendia que existia um pai que cuidava dos seus trabalhadores bem, quanto mais dele, filho. Então, ao levantar-se e encontrar com seu pai, aconteceu um dos momentos marcantes da Bíblia, quando o pai, ao ver o jovem de longe, no versículo 20, ele corre com compaixão e não deixa nem aquele filho falar direito. Ele beija e o abraça e faz uma festa. É assim que Deus está para você, meu irmão. Agora você vai entender como lidar com o pecado, o que você já sabe que tem que fazer, só que de forma diferente, de olhando para Deus como teu pai, que ele te entende bem e mais, está todos os dias como o pai da parábola, esperando você se arrepender, aguardando para correr ao teu encontro. E entendendo isso, eu tenho certeza que você vai viver em paz com Deus. Não significa que você não vai pecar mais, pelo contrário. Também não vai ser sem vergonha: vou pecar porque meu pai vai me perdoar. Não. Você vai viver em paz com Deus, sabendo que esse Deus, ele te ama. E ele está todo o tempo esperando você fazer o que tu já aprendeu, ou seja, o doquimazo. Reconhecer, confessar e seguir em paz com ele, pedindo perdão. Se esse vídeo fez uma diferença na tua vida, além de deixar o like, comenta aqui. Se você quer ajuda para poder continuar vencendo o pecado, coloca aí: pastor, ora por mim que eu vou orar por você. Eu respondo todos os comentários. Agora, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever nesse canal para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam conhecer o Evangelho simples e vão ajudá-los na caminhada. Se você quer saber mais ainda, vai aparecer um vídeo aqui e esse vídeo é só você clicar, que já nos vemos lá em alguns segundos.